Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para continuar com aquele vídeo falando um pouco de honestidade radical. Eu tava pensando um outro aspecto dessa questão da honestidade. Se você não assistiu o vídeo anterior, por favor, assista que ele vai fazer mais sentido esse que eu vou falar agora, se você tiver, né, o primeiro vídeo falando sobre honestidade radical. Mas uma das coisas assim que eu percebo, além de começar a flagrar os momentos que nós mesmos mentimos, acontece muito assim, e tem acontecido muito comigo, que eu tenho percebido que algumas pessoas ao meu redor têm mentido, ou que elas mentem, né? E é uma coisa muito interessante, eu fico observando do lado de cá, e a pessoa que mente, no caso eu mesma, por exemplo, quando eu minto pra alguém, eu esqueço que a pessoa lá do outro lado também já mentiu e que ela é expert em mentira. Então, quando a pessoa mente pra mim, eu acho interessante porque, assim, é muito nítido e dá pra flagrar no momento em que a pessoa tá mentindo. Tem muitas pessoas, por exemplo, que elas contam uma mesma história de 20 maneiras diferentes e ela não percebe que cada vez que ela conta aquela história, ela conta de uma maneira diferente. E ela conta tantas vezes aquela mesma história que às vezes eu fico em dúvida se a pessoa realmente acredita naquela história ou se ela está contando aquela mesma história de uma maneira um pouquinho diferente para convencer a si mesma de que aquilo é verdade. Às vezes eu fico em dúvida se a pessoa sabe que ela está contando uma mentira ou se, um, ou se ela acha, sei lá, que ela é tão ardilosa e tão esperta na contação de mentira dela que ninguém percebe, né? Mas voltando, né, sempre pra gente, em como a gente lida com essa questão da honestidade, na verdade, eu tenho dificuldade, a minha maior dificuldade é com relação a isso, a ser honesta com relação à minha interpretação daquilo que eu tô vendo que tá acontecendo com as pessoas, né? Então, vou falar um pouquinho das 3 fases da honestidade radical que o autor propõe, que é o seguinte, né? A primeira delas é você falar a respeito de fatos. Então, assim, isso, teoricamente, é fácil. Fato é fato. Então, assim, se eu já corri uma maratona e eu fiz, sei lá, gente, eu tô inventando porque eu não tenho a menor noção de maratona, mas vamos supor que eu tenha feito 5 quilômetros em 20 minutos. E ao invés de falar isso, eu falo que eu fiz 6 quilômetros em 18 minutos, por exemplo, né? Então, assim, isso é um fato, ou seja, é um fato falso, e aí é muito fácil lidar com fatos. Então, do tipo assim, ai, fulana, aquele dia eu falei pra você que eu já tinha lido o livro X, mas na verdade eu não li. Eu falei pra você que eu tinha assistido aquele vídeo e tal, né, porque você tinha me recomendado, mas na verdade eu não assisti. Ou então, eu falei pra você, lembra que eu falei pra você que quando eu tinha 15 anos eu já dirigia e tal, mas na verdade eu nunca dirigi, era minha prima que dirigia, enfim. É muito legal a gente, assim, é muito simples lidar com fatos. Fatos são fatos. E aí o que o autor recomenda é que a gente comece com aqueles fatos de mais lá atrás, porque as pessoas têm facilidade de perdoar as águas passadas, né? Então a gente pode voltar lá no passado e falar assim, sabe aquela vez que aconteceu isso, na verdade foi aquilo outro. Então esse é o primeiro fato quando a gente, aliás, é o primeiro passo quando a gente começa a falar de fatos. O segundo passo é quando a gente começa a falar de sentimentos, como a gente se sente perante a nossa interação com aquela pessoa. Veja, nós não vamos tentar projetar aquilo que a gente sente na outra pessoa, nós não vamos tentar culpar a pessoa pela maneira como nós nos sentimos, mas nós vamos começar a expor aquilo que a gente sente. A gente pode falar, olha, eu tô irritado porque sei lá, você tá ouvindo música muito alta e eu tô achando isso muito irritante, ou a gente pode usar assim diversas coisas para falar de como a gente está se sentindo, mas não no sentido de querer culpar outra pessoa, mas simplesmente ser honesta com os nossos próprios sentimentos, né? Ou por exemplo, assim, o autor dá um exemplo que é muito engraçado, do tipo assim, ai fulano, olha, faz uns 2 minutos que eu parei de ouvir o que você tá falando porque tá muito chato. Sabe aquelas pessoas que não param de falar e você começa a ouvir e tal, você até se esforça, mas passa um tempo você começa, você começa a viajar, né, aquela coisa, e você não tá mais ouvindo nada. Então ele propõe que fale até isso, olha, eu tô meio entediado, eu vou dar um tempinho, 10 minutinhos, vou dar uma volta naquela festa, naquela pessoa que te pega, e você fica olhando pros lados, né, pedindo ajuda, ai meu Deus, alguém me ajuda, me tira daqui. Então ele propõe que você justamente faça esse movimento de falar como você tá se sentindo. Eu tô me sentindo
entediado, você não para de falar, meu, sério, dá um tempo, calma, eu vou 10 minutos, eu já volto. E que aí as pessoas, obviamente, vão ficar chocadas com isso, mas que você vai ser mais verdadeiro, né? E aí o terceiro passo é sair da posição de herói. Você já percebeu quantas vezes a gente conta uma história e toda vez que a gente conta uma história, nós somos o herói daquela história. Então houve um acidente de carro e ninguém queria fazer nada, ninguém tinha uma atitude, mas eu, heroína, preparada, inteligente, nossa, fui eu que tive o impulso de ligar para a polícia, de não sei o que, eu conto aquela coisa como se tudo que eu fizesse dentro da história fosse um ato heróico. E aí o autor, nesse terceiro passo, no livro dele, ele fala assim, por que eu escrevi esse livro? Aí você pensa que ele vai falar, porque eu quero ajudar a humanidade e tal. Ele fala, eu escrevi esse livro porque eu quero ser famoso, porque eu quero ser conhecido por esse método, porque eu quero que as pessoas me reconheçam como uma pessoa inteligente, porque eu sonho em dar uma entrevista, não sei o quê. Depois ele retira isso, não que ele fala assim, não, nada disso é verdade. Ele fala, gente, esse tipo de pensamento corre pela minha mente, mas... né? Em última instância, por trás disso tudo, existe sim, né, uma vontade autêntica de perceber que esse método funcionou para mim e querer estender isso para outras pessoas. E aí, nesse sentido, é quando a gente realmente se desfaz do nosso personagem, a gente admite coisas que para nós é muito feia. Né? Então, até nesse sentido da própria mentira, que a gente se convence de que a gente está mentindo para outra pessoa, que é para proteger a pessoa da verdade, mas no fundo, a gente pode ser honesto com a gente mesmo e perceber que é porque a gente não tem coragem de falar a verdade, né? E aí, com relação a isso, dá até para perceber, assim, que como ele tem razão, né? Quanto mais a gente mente, a gente fica inventando coisas e fica uma história que a gente ouve, a gente distorce um pouquinho, conta ela de uma maneira diferente, ou então a gente aumenta um pouco as coisas que a gente tem, né? Aumenta a quantidade de dinheiro que a gente tem, a quantidade de curso que a gente tem, a idade, a gente diminui geralmente, né? Mas imagina como é viver você tentando sustentar essas mentiras. A imagem mental que me vem é uma imagem de mesmo assim um malabarista, só que em vez de 3 bolas, ele tá, sei lá, com 1000 bolas, e aí se uma bola cair, as pessoas vão descobrir quem eu sou. E realmente isso deve ser muito angustiante. Eu com as minhas mentiras, que eu já admiti pra mim mesma, eu vejo o quanto isso me angustia e o quanto dificulta no relacionamento com as pessoas, né? Então eu queria ir buscar com vocês companheiros poderosos para me acompanhar nessa jornada de honestidade radical. É isso, gente, por hoje. Super obrigada pela atenção de vocês. Um beijo grande e honesto e até a próxima. Namastê.